That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you. Como Konstantin Stanislavski revolucionou a arte da interpretação no cinema e é utilizado até os dias atuais. Na metade dos anos 50, atores como Marilyn Monroe, Marlon Brando, James Dean e Montgomery Clift foram reconhecidos por uma forma totalmente nova de atuação no cinema norte-americano. Sem dúvidas, um estilo mais emocionante, sutil e naturalista. Pouco tempo depois, se tornou conhecido que esses atores tinham utilizado variações do mesmo método, métodos estes que foram descobertos décadas antes. Em teatros na Rússia, uma revolução na arte da atuação para o cinema dava seus primeiros passos. Konstantin Stanislavski trabalhava em Moscou como ator e diretor num tempo de grande mudança e inovação. Ao longo do século XIX, performances populares nos teatros eram representadas por categorias como vaudeville, ópera, melodrama e musicais. O teatro era um espaço onde a narrativa era sempre maior do que a vida, quer fosse uma grande comédia de vaudeville ou uma grande intriga do melodrama. O objetivo era que a expressão do ator fosse clara e objetiva. O ator precisava aprender quais gestos e quais maneiras de usar a voz, por exemplo, que permitisse um jeito fácil de ser entendido pelo público. Mas perto do final do século XIX, uma nova maneira de fazer teatro surgiu na Rússia. Nascia o teatro realista, e o líder dessa revolução foi Konstantin Stanislavski. Ele criou não só um conjunto de símbolos, mas uma metodologia completamente nova. Stanislavski descreveu seu sistema como a arte da experiência. When we grow up, that we have to forget the ideals of youth. O objetivo desse novo método é focar no ator como um ser de emoções elevadas. You say one thing, he says another, and everybody changes back again! O ator é levado a se aprofundar numa análise sobre si mesmo, assim como seu personagem. Aos poucos, a performance parou de ser sobre uma representação clara e exagerada e se tornou algo mais profundo, interno e sutil. Se tornou sobre ser. Agora, o subtexto e o subconsciente eram obrigatoriamente convidados a fazer parte do trabalho do ator. Uma revolução não apenas em como atores faziam as suas cenas, mas em como escritores e diretores pensavam sobre toda maneira de contar histórias através do drama. Para Stanislavski, a experiência emocional do ator era a forma mais honesta de atuação. Stanislavski documentou os muitos métodos e técnicas que ele criou em livros como A Preparação do Ator, A Construção da Personagem e A Criação de um Papel. Professores como Lee Strasberg, Stella Adler e Meisner adaptaram e expandiram partes do sistema de Stanislavski nas escolas de teatro americanas, ensinando para uma nova geração de estudantes essa abordagem de atuação. O que levou a toda uma nova geração de atores realistas, caindo como uma luva para o cinema de Hollywood. I figure that he must have got you mixed up, but he goes in and out of Oriel all the time, so he can check and clear on any mistake. Stanislavski e o realismo se tornaram parte do DNA do cinema. Embora existam muitos tipos de filmes e muitas formas de estilos que prosperam no cinema, é o realismo o mais significativo. A arte da experiência contrasta com aquela que existia até então. Agora o ator passa a pensar, a desejar, a se comportar e a viver de acordo com a lógica humana. O ator assume quase uma segunda vida, ou por outras palavras, o ator incorpora a personagem.
Por gerações, atores e diretores aceitaram a natureza da performance como havia sido apresentada antes. Mas Stanislavski não estava satisfeito com isso. Ele queria entender por que uma performance às vezes parecia verdadeira e em outros momentos parecia falsa. Quando contamos histórias, devemos ser corajosos o suficiente para tomar uma posição sobre o que achamos que é mais interno, o que está no núcleo da nossa arte. E a partir desse ponto, fazemos perguntas e mais perguntas, depois outras perguntas e outras tantas. Como foi o passado da personagem? Quais os seus sonhos, os seus desejos? Quais os seus medos? E assim seguimos em frente numa fronteira de questões que ainda não foram perguntadas. E quanto mais, melhor. Entender estes fundamentos é perguntar aquelas mesmas questões que Stanislavski um dia também se questionou. Eis o mágico ser. E se eu fosse o personagem? E se eu estivesse nessa situação? Dentro dessas circunstâncias propostas, como eu reagiria?